E se fosse possível voar como o Superman, correr como o Flash ou esmagar qualquer coisa como o Hulk, o que a ciência realmente diria sobre esses poderes? E até onde o corpo humano poderia chegar antes de simplesmente desintegrar sob as próprias limitações da física? O voo humano é um dos maiores símbolos da liberdade nos quadrinhos. O Superman plana pelo céu como se a gravidade fosse apenas um detalhe. Mas, para que um corpo humano realmente conseguisse voar, seria preciso enfrentar leis físicas que não têm piedade. Para se manter suspenso no ar, é necessário gerar sustentação ou propulsão, algo que pássaros e aviões fazem explorando a aerodinâmica. O problema é que o corpo humano não tem asas nem superfície suficiente para gerar essa força ascendente. Restaria a propulsão, como a que vemos no Homem de Ferro com seus repulsores. Mas aí surge um problema ainda maior: a energia necessária. Para levantar um corpo humano de 80 quilos, seria preciso gerar uma força superior a 800 newtons, apenas para compensar a gravidade. Agora, imagine não só sustentar o corpo, mas acelerar, parar no ar e mudar de direção como o Superman faz. A quantidade de energia seria tão colossal que o calor gerado incineraria tudo ao redor. Se Superman realmente empurrasse o ar para baixo para se elevar, a onda de choque lançaria pessoas, carros e casas para longe como se fossem de papel. Já no caso do Homem de Ferro, a questão não é apenas energia, mas temperatura. Para impulsionar um corpo para o alto com jatos de plasma, a temperatura ultrapassaria milhares de graus Celsius. Qualquer humano dentro da armadura seria literalmente cozido por dentro. E ainda há outro detalhe: a força G. Em aviões de caça, pilotos treinados resistem a 9 vezes a gravidade antes de desmaiar. Se o Homem de Ferro disparasse do chão a centenas de quilômetros por hora, em poucos segundos, a pressão esmagaria seus órgãos contra a armadura, rompendo vasos sanguíneos e causando desmaios quase imediatos. A ficção ignora tudo isso, mas a ciência deixa claro: para que o voo fosse possível, seria preciso uma fonte de energia revolucionária e um corpo humano completamente modificado. E se olharmos para a força sobre-humana? O Hulk é o exemplo perfeito. Sua fúria o transforma em um monstro de toneladas de músculos, capaz de erguer carros como se fossem brinquedos. Mas a física esconde um dilema. A terceira lei de Newton afirma que toda ação gera uma reação. Ou seja, se o Hulk socasse um tanque de guerra, a força exercida voltaria contra o próprio corpo. Ossos humanos normais simplesmente se despedaçariam sob essa pressão. Para resistir, sua densidade óssea precisaria ser centenas de vezes superior à de um ser humano, talvez semelhante ao titânio. Além disso, há a questão da massa. Se o Hulk pesa algumas toneladas, como consegue andar sobre o solo sem afundar como um bloco de concreto? O chão deveria rachar sob seus pés a cada passo. Isso mostra como a ficção brinca com leis fundamentais para criar personagens icônicos. Mas, na prática, a força sobre-humana exigiria um corpo muito mais pesado, denso e resistente do que qualquer ser humano poderia suportar. Já a velocidade do Flash leva a discussão a outro nível. Correr a velocidades próximas à da luz não seria apenas impossível do ponto de vista biológico, mas destruiria o planeta ao redor. Para começar, o atrito com o ar transformaria seu corpo em uma bola de fogo instantânea. A cada passo, a energia cinética gerada seria equivalente à de uma explosão. E há ainda a barreira do som. Quando aviões quebram essa barreira, formam ondas de choque capazes de estilhaçar vidros a quilômetros de distância. O Flash faria isso dezenas, talvez centenas de vezes por segundo, transformando qualquer cidade em ruínas apenas por correr. Além disso, a teoria da relatividade de Einstein entra em cena. Ao se aproximar da velocidade da luz, o tempo para o corredor passaria mais devagar em relação ao resto do mundo. Isso significa que, para o Flash, alguns minutos de corrida poderiam equivaler a horas ou até dias para os outros. O herói literalmente viveria em uma realidade temporal diferente, o que é fascinante para a ficção, mas inconcebível para a vida real. Ainda assim,
A ciência mostra que os seres humanos já chegaram a limites impressionantes no campo da velocidade. O recorde dos 100 metros rasos pertence a Usain Bolt, que atingiu quase 44 km/h em seu auge. Esse número pode parecer pequeno diante da ficção, mas é o ápice do que a biologia humana pode alcançar sem que músculos e ossos se despedacem. O custo metabólico disso é altíssimo. Atletas de elite queimam milhares de calorias em treinos intensos, e cada segundo extra de explosão muscular exige uma quantidade absurda de energia. Agora imagine multiplicar esse gasto milhares de vezes. Como seria necessário para se aproximar do Flash? O corpo humano simplesmente não conseguiria processar comida suficiente para gerar essa energia. E não é só a velocidade que encontra paralelos reais. A força também. O levantamento de peso olímpico mostra o quanto o corpo humano pode chegar perto da ficção. Halterofilistas já ergueram mais de 260 quilos acima da cabeça, algo que exige não apenas músculos gigantescos, mas ossos e tendões preparados para suportar essa carga sem se romper. Se os quadrinhos nos mostram o Hulk erguendo prédios inteiros, na vida real temos exemplos impressionantes que nos dão uma pequena noção do que é força sobre-humana. O recorde mundial de levantamento terra pertence a Hafthor Julius Björnsson, o montanha de Game of Thrones, que em setembro de 2025 levantou incríveis 510 quilos durante o World Deadlift Championships, na Inglaterra. Esse feito superou sua própria marca anterior de 505 quilos, estabelecida apenas alguns meses antes, e o consagrou como o primeiro homem a ultrapassar a barreira dos 500 quilos em mais de uma ocasião. Para se ter ideia, erguer meio tonelada significa levantar o equivalente a um pequeno automóvel. E ainda assim estamos falando de algo infinitamente distante do que um personagem como o Hulk faz nas telas. Essa diferença deixa claro até onde a física permite que o corpo humano chegue e onde a ficção começa a assumir o controle. O corpo humano, de certa forma, já tem super-heróis reais, só que limitados pela biologia. O Hulk pode ser impossível, mas a ciência dos recordes humanos mostra até onde podemos chegar. Outro ponto fascinante é o impacto do voo e da velocidade no metabolismo energético. Se Superman voasse por 1 hora a velocidades supersônicas, a energia necessária seria comparável ao consumo diário de uma cidade inteira. Isso levanta uma questão: como ele se alimentaria? Seria impossível ingerir comida suficiente para sustentar esses feitos. Mesmo atletas olímpicos, em treinos extremos, chegam a consumir mais de 12.000 calorias por dia, e ainda assim não chegam perto do que seria necessário para manter um voo supersônico por minutos. Isso mostra como o custo energético é um dos maiores obstáculos para transformar superpoderes em realidade. Outro fator esquecido nas histórias é o impacto das forças G no corpo humano. Acelerações bruscas comprimem órgãos, puxam o sangue para longe do cérebro e podem causar desmaios em segundos. Se um herói como o Flash parasse de repente após correr a milhares de quilômetros por hora, seus órgãos internos continuariam se movendo, rasgando tecidos e vasos sanguíneos. Para resistir a isso, seria necessário um corpo quase indestrutível, feito de materiais muito além do que a biologia humana pode oferecer. E ainda há os efeitos colaterais invisíveis. A velocidade extrema, por exemplo, traria radiação intensa devido à ionização do ar. O voo em altas altitudes expõe o corpo a níveis perigosos de radiação cósmica, e a força sobre-humana geraria impactos equivalentes a terremotos em cada golpe. A verdade é que os superpoderes que tanto admiramos nos quadrinhos seriam um desastre para qualquer cidade real. Mesmo assim, a ciência encontra formas de se aproximar desse mundo. Aviões supersônicos, trajes que reduzem forças G, próteses que ampliam a força humana. Tudo isso mostra que a ficção inspira a ciência a superar limites. Os super-heróis podem ser impossíveis em sua forma original, mas eles servem como metáforas do que buscamos: voar,
correr mais rápido, ser mais fortes. Quando falamos de força bruta no mundo real, talvez nenhum exemplo seja tão emblemático quanto o de um soco. Mike Tyson, em seu auge, era capaz de gerar impactos estimados em 4.500 a 5.000 newtons, o equivalente a levar o peso de quase meia tonelada concentrada em um único golpe. Para efeito de comparação, esse impacto se aproxima da energia de um martelo de 6 quilos, atingindo algo a 100 km/h. Agora, imagine transferir isso para a realidade de um herói fictício. Em histórias em quadrinhos, um único soco de personagens superpoderosos pode ultrapassar facilmente a marca de 100.000 newtons, uma força tão descomunal que seria capaz de destruir concreto, aço e até gerar ondas de choque no ar. Isso mostra a distância colossal entre a biologia humana e a fantasia, mas também realça o quão impressionantes já são os recordes humanos sem poderes sobrenaturais. E não é apenas a força física que impressiona. Alguns heróis possuem habilidades neurológicas ou cognitivas que parecem ultrapassar qualquer limite natural. Mas, curiosamente, quando olhamos para o cérebro humano, encontramos exemplos que chegam bem perto de superpoderes reais. Pessoas com memória fotográfica extrema, indivíduos capazes de cálculos mentais em velocidades assombrosas e até o chamado ouvido absoluto, que permite identificar notas musicais com precisão cirúrgica, nos mostram que a mente pode ser tão extraordinária quanto o corpo. Esse é o ponto em que a neurociência e os quadrinhos se encontram. Até onde pode ir o potencial humano antes de se transformar em pura ficção? O cérebro humano abre um novo campo de possibilidades, tão vasto e enigmático que muitos acreditam ser nele que se esconde a verdadeira fronteira entre a ciência e a ficção. Diferente da musculatura, que tem limites físicos claros, o sistema nervoso central ainda guarda mistérios sobre como processa, adapta e até supera condições extremas. Há relatos documentados de pessoas que, em situações de perigo iminente, demonstraram forças inesperadas. Mães levantando carros para salvar filhos presos, indivíduos suportando choques elétricos ou temperaturas absurdamente baixas por períodos que deveriam ser fatais. Esses episódios, embora raros, revelam algo intrigante. Em situações extremas, o cérebro pode liberar reservas de energia e força que no cotidiano permanecem bloqueadas por mecanismos de autopreservação. Se o corpo fosse constantemente exposto a esse potencial, ele se destruiria rapidamente, mas a existência dessas brechas abre espaço para imaginar um ser capaz de dominar voluntariamente esse acesso, liberando força, reflexos e resistência em níveis muito acima do normal, sem sofrer as consequências imediatas. Esse domínio absoluto sobre o próprio corpo seria, em essência, um superpoder. Imagine alguém capaz de desligar seletivamente os mecanismos de dor, de multiplicar o recrutamento de fibras musculares, de regular a produção de adrenalina como se fosse um botão de energia interna. O desempenho seria sobre-humano sem a necessidade de músculos gigantescos ou ossos de titânio. O limite não estaria mais no corpo, mas na capacidade de controlar o sistema nervoso com uma precisão tão fina que cada célula poderia ser ativada conforme a necessidade. Hoje, pequenas amostras desse poder já são vistas em monges tibetanos que conseguem controlar a temperatura da pele a ponto de secar panos molhados em ambientes gelados, ou em atletas que treinam reflexos tão rápidos que respondem a estímulos antes mesmo da percepção consciente plena. Esses feitos parecem pequenos diante dos exageros da ficção, mas apontam para uma verdade. O cérebro humano ainda está longe de ter sido explorado em sua totalidade. A mente, contudo, vai muito além do corpo. Se a força física é limitada por músculos e ossos, a força mental se manifesta em territórios ainda mais abstratos. Tomemos a memória, por exemplo. A maioria das pessoas esquece a maior parte do que viveu. Os detalhes se perdem, rostos se confundem, sons desaparecem com o tempo.
Mas existem raros indivíduos com memória autobiográfica altamente superior, capazes de se lembrar de cada dia de suas vidas com riqueza de detalhes. Não apenas datas ou fatos, mas até mesmo cheiros, sons e sensações associadas a cada momento. É como se vivessem com um banco de dados pessoal infalível. Se esse fenômeno fosse expandido a um super-herói, imagine alguém capaz de gravar cada palavra lida, cada imagem vista, cada detalhe ouvido, tornando-se uma biblioteca ambulante com acesso instantâneo a informações. Esse nível de memória não apenas mudaria a forma de aprender, mas criaria uma mente capaz de acumular conhecimentos em proporções que nenhum computador humano seria capaz de processar com tanta naturalidade. Mas memória é apenas um dos aspectos. Os reflexos, por exemplo, também poderiam ser elevados a patamares impensáveis. Um piloto de caça é capaz de reagir em menos de 200 milissegundos a estímulos, o que já é considerado extremamente rápido. Agora imagine um ser capaz de reduzir esse tempo para 50 milissegundos ou menos. Em combate, isso significaria enxergar o mundo quase em câmera lenta, antecipando movimentos, desviando de ataques, executando ações com precisão impossível para um humano comum. É o que muitos filmes retratam como a percepção acelerada do tempo, quando o herói consegue analisar situações complexas em frações de segundos que para os outros parecem um piscar de olhos. Do ponto de vista neurológico, isso exigiria não apenas um cérebro mais eficiente, mas também um sistema nervoso periférico capaz de transmitir sinais com velocidade próxima à da eletricidade em metais, algo que a biologia atual não alcança. A ficção dá um salto além da ciência, mas ela parte de princípios que já existem, ainda que em escala reduzida. E se os reflexos e a memória podem ser expandidos, o mesmo vale para a capacidade de manipular pensamentos. Telepatia, por exemplo, é um poder recorrente nas histórias, em quadrinhos e no cinema. Ler mentes, transmitir pensamentos, invadir a consciência de outra pessoa como se fosse um arquivo aberto, como o professor Xavier e a Cassandra em Os X-Men. Na prática, o cérebro humano já emite sinais elétricos que podem ser lidos por aparelhos externos, como eletroencefalogramas ou interfaces cérebro-máquina. Pesquisadores já conseguiram transmitir sinais básicos entre dois cérebros usando tecnologia intermediária, criando uma espécie de telepatia rudimentar. É claro que estamos muito distantes de uma leitura clara de pensamentos, mas o princípio está aí. Se um herói tivesse a capacidade de decodificar essas ondas mentais naturalmente, sem aparelhos, estaria diante de uma habilidade tão poderosa quanto perigosa. Afinal, controlar informações é controlar pessoas. Uma mente que pudesse invadir outras consciências seria uma arma muito mais devastadora do que qualquer soco de toneladas. A telecinese, outro clássico dos superpoderes, também se baseia nesse fascínio pelo cérebro. Mover objetos com a mente pode parecer pura fantasia, mas no fundo reflete a ideia de que a mente humana poderia interagir com o mundo físico de formas ainda desconhecidas. Hoje, já é possível que uma pessoa mova um braço robótico apenas com o pensamento, por meio de sinais neurais. Isso ainda depende de máquinas externas. Mas o conceito nos aproxima de algo que, em outro universo, poderia evoluir para um poder independente. O controle da percepção também entra nesse campo. Há ilusionistas e hipnotizadores que conseguem manipular a atenção das pessoas de forma quase mágica. Imagine um ser capaz de induzir alucinações reais, fazer com que um inimigo enxergue um mundo distorcido ou se sinta paralisado apenas pela força da sugestão mental. Esse tipo de manipulação, se elevado a nível super-humano, poderia transformar batalhas em jogos psicológicos onde a força bruta pouco importaria. O ponto mais fascinante de todos, entretanto, é o potencial latente do cérebro de se reinventar. A neuroplasticidade mostra que, ao longo da vida, o sistema nervoso pode se reorganizar, adaptando-se a lesões
criando novos caminhos e compensando deficiências. Isso sugere que, em teoria, uma mente com neuroplasticidade ilimitada poderia se tornar capaz de aprender qualquer habilidade em tempo recorde, adaptar-se a qualquer ambiente e até mesmo superar danos que seriam irreparáveis para uma pessoa comum. Essa capacidade de moldar-se seria, por si só, o maior superpoder. Não precisaríamos de visão de calor, pele impenetrável ou asas. Bastaria um cérebro que se reinventasse constantemente, sempre um passo à frente de qualquer desafio.